Olá, boa noite. Esta é uma palavra sobre um pequeno trecho de um filme que eu assisti, que me tocou bastante, porque era como se fosse uma pregação de Maria para os discípulos de Jesus após a ressurreição e ascensão do grande mestre. E nesta pregação, o que me chamou a atenção foi a memória que foi feita de Jesus. E eu vou tentar transmitir um pouco do que foi falado nessa mensagem, da mesma forma que foi falado. Prestem bem atenção. Como era a personagem no filme, era Maria, então ela chamava os discípulos de Cristo de filhos. Atentem para a mensagem e desconsiderem este quesito de filhos, caso vocês tenham alguma coisa contra. Mas vamos lá. Maria dizia o seguinte: Meus filhos, se lembrem de Jesus Cristo, se lembrem da aflição dele na cruz, porque a aflição que ele estava tendo na cruz, em agonia, era a aflição de vocês que ele estava carregando. Sim, se lembrem dele, de todo o sofrimento que ele passou por vocês. Saibam que ele os ama. Tenham fé nas suas palavras e se lembrem que ele esteve com vocês todos os dias da vida dele e que ele os ensinou o caminho da salvação. Meus filhos, não tenham medo, porque Cristo venceu a morte. E as aflições de vocês serão recompensadas. Tenham fé. Tenham fé, porque quando eu olho para vocês, eu vejo a face dele que os resgatou. E por isso eu chamo vocês de meus filhos. Vocês todos que creem nele de verdade, que o amam, têm uma parte dele em vocês. Tenham fé e não se desesperem. Em breve eu partirei para o céu, mas saibam que eu também nunca os deixarei. Exatamente porque todos nós estamos unidos em um só Espírito. E Deus, o nosso Pai, e Cristo, o nosso Senhor e Salvador, está sempre conosco, unindo-nos uns aos outros e nos unindo a Ele. Por isso, na aflição, se lembrem da aflição de Cristo. Ele, que era o mais justo, sofreu por todos nós que éramos injustos, para nos dar a vida eterna. Creiam no amor que ele deixou, que ele derramou para que vocês tivessem a vida eterna. Tenham fé, não se desesperem, porque ele os ama e deseja salvá-los eternamente. E assim mesmo ele fez. Ele fez pagando com a própria vida para dar vida a vocês. Porque ele deu a vida pelo mundo, para que os homens do mundo que crescem nele e se arrependessem, tivessem a vida dele dentro deles. Porque, como ele mesmo disse, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu
de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. E ele deu a sua vida, mas não deu de qualquer jeito. Ele caminhou uma estrada pedregosa, ele suou sangue, os seus pés estavam calejados, havia muita dor em seu coração. Ele sofreu por todos nós e tomou as nossas dores sobre ele. Lembre-se que ele também trabalhou muito. Ele foi carpinteiro, as suas mãos estavam calejadas. Eram mãos grossas de quem nunca viu alívio do trabalho. Ele se dedicou fortemente. Ele se doou completamente por todos e nunca desistiu. Ele cumpriu a vontade de nosso Pai, do grande Deus, que é o Pai do nosso Senhor. Suas mãos calejadas mostram que na vida todos nós sofremos, mas o nosso sofrimento nos serve de fortalecimento, porque assim como suas mãos que foram calejadas pelo cinzel, que foram calejadas pela prancha, pela plaina, esculpindo madeira, pregando, machucando todos os dias as suas mãos, ela também foi fortalecida. E nós também, quando sofremos, sofremos com Ele, para que assim como Ele foi fortalecido, nós também sejamos, para que assim como Ele venceu o mundo, nós também vençamos. Meus filhos, lembrem-se do que Ele disse. Sim, Ele disse, no mundo teremos aflições. Eu tive aflições e vocês também terão. Ninguém está livre disso. Mas saibam que eu venci o mundo. Tenham ânimo, porque assim como eu venci, todos os que se entregarem a mim vencerão também. Tenham fé. Creiam, porque foi dito pelo nosso Mestre que aquele que crê nele não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, porque aquele que dele se alimenta tem a vida eterna. Lembrem-se, lembrem-se no dia da ceia, quando ele repartiu o pão e compartilhou o vinho com seus amigos, seus servos e apóstolos. Ele disse: Este é o pão do Novo Testamento, que é o meu corpo, que será entregue pela vida do mundo. Comam, porque esta é a minha carne. Este é o sangue do Novo Testamento. Bebam o vinho da nova aliança, porque é o meu sangue. Porque aquele que comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue nunca morrerá. Então, tenham fé, porque nós comemos a carne do Filho de Deus e nós bebemos o seu sangue. E assim como ele prometeu, quando ele fez isso, lembre-se de todos aqueles que a julgaram que suas palavras eram duras demais e a recusaram. Lembrem-se que nós permanecemos. Lembrem-se que ele nos deu a sua carne para comer e nós a comemos. Que ele nos deu o seu sangue para beber e nós o bebemos. Então ele também nos deu a sua vida eterna e nós temos a sua vida eterna. Tenham fé nessas palavras. Creiam nos seus ensinamentos e sejam fortes.
fortes. Sejam fortes, porque no mundo das trevas a luz sempre será odiada. Mas tenham ânimo, porque a luz há de iluminar o mundo e destruirá todas as trevas que existirem. Tenham fé e paciência, porque ele também teve paciência para enfrentar as dificuldades em nome de seu Pai, para fazer o bem a todos e sofrer em silêncio. Sim, ele sofreu em silêncio. Como ovelha que vai para o matadouro, não abriu a boca, enquanto aqueles homens maus os acusavam, o maltratava, o feria, o humilhava, o cuspia. Ele estava em silêncio. Ele guardou o silêncio para cumprir a vontade de nosso Deus, o seu Pai. Lembre-se disso e sejam fortes quando as aflições surgirem, porque ele, que era o mais santo, que não merecia, foi forte e suportou em silêncio. Por isso, meus filhos, tenham bom ânimo e sejam felizes em Cristo. Alegrem seus corações e estejam sempre contentes, porque aquele que vive nele nunca poderá ser morto. Saibam que quem recebeu a vida eterna não pode mais morrer, porque já é nascido de Deus. E aquilo que os homens fazem com a carne, eles não podem fazer com o espírito. E sabemos que, ao nos libertarmos da vida física, assentaremos junto de nosso Salvador. Sim, assim como ele se assentou no trono de seu Pai, ele nos disse que nos concederia assentar junto no seu trono, para que tivéssemos sempre ao seu lado, servindo com nosso eterno amor e gratidão. Lembrem sempre dessas palavras, não distorçam seus ensinamentos. Creiam no nome do Senhor, no seu sacrifício e confiem nele, porque na aflição ele os fortalecerá. Não temam e sejam corajosos. Sejam corajosos para se apresentar diante de Deus em oração, confiantes no nome do nosso Senhor, confiantes na vontade de nosso Deus. Sejam fortes, porque a luz deve ser forte e ela há de destruir todas as trevas. Sempre lembrem do que ele disse, que uma lamparina acesa dá luz a todos os que estão na casa. Um pequeno fogo ilumina uma grande área. Um filho de Deus, iluminado e erguido pelo sangue do Filho do Deus vivo, poderá destruir grandes trevas. E por isso tenham fé, pois que a autoridade e o poder dele estão sobre vocês, meus filhos. Não desanimem quando o acusador vier tentá-los. Sejam corajosos e lembre-se que no Getsemane Cristo enfrentou o acusador e ele orou com toda a sua força e suou sangue por conta da sua angústia e agonia, mas ele foi fortalecido e venceu a aflição. Sempre tenham lembrança do que o Filho de Deus fez por vocês, por todos nós. E sejam fortes na força dele, porque assim como ele está ao lado de Deus, como prometeu da parte de Deus, ele enviou o seu Espírito para habitar conosco, e ele mesmo, pessoalmente,
está lado a lado conosco por meio de seu Espírito. E disse: Não os deixarei, mas estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos e eternamente. Meus filhos, confiem, vocês precisam confiar nele. Guardem estas palavras em seus corações. Ele está conosco. E quando eu olho para todos vocês que amam o nome do Filho de Deus com toda a sinceridade no coração, provando por terem passado por tantas situações difíceis e se mantido fiéis, eu não olho para a face de vocês, porque quando eu olho para vocês, eu estou vendo o Filho de Deus, o grande Jesus. Creiam que Ele está dentro de vocês. Tenham fé. E acreditem, Ele não nos deixou. Ele está sempre conosco. A força que está dentro de nós é a mesma força que fortaleceu Ele para enfrentar o jardim da aflição e a morte de cruz. Sim, é a mesma força que Ele enviou para estar conosco. Por isso creiam na presença do seu Espírito dentro de nós, porque eis que Ele disse: Eu habitarei dentro de vocês. E também puxo agora o paralelo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: Eis que vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de vocês. Tenham fé nessas palavras. Quando eu ouvi essas palavras, eu senti uma grande força, um grande poder, porque eram palavras verdadeiras. Embora estivessem numa cena de filme, eu vi que tinha um grande valor. É uma pregação, uma verdadeira memória de Jesus Cristo, uma verdadeira inspiração para vencermos as dores, para nos mantermos fiéis, lembrando de toda a dor que Cristo passou, lembrando que Ele é a nossa força, a santidade dele é a nossa salvação, porque por meio dela que fomos justificados. Precisamos confiar, precisamos fazer memória dele. É disso que se trata a Santa Ceia. A Santa Ceia não é comer o pão ou beber o vinho. Aquilo ali é apenas um símbolo. A Santa Ceia é isso. É beber o sangue do Cristo, que é o Filho de Deus. É comer a carne do Filho de Deus. É se alimentar do seu poder. É se alimentar do seu sacrifício. É recorrer ao seu sangue para nos salvar. E fazemos memória dele quando lembramos da sua aflição. A aflição que nos deu a vida, porque a aflição dele na cruz era a nossa aflição. Ele tomou a nossa aflição sobre ele mesmo e sentiu a pior angústia que alguém pode sentir, para nos livrar da angústia e nos possibilitar a vida eterna. Tenham fé nessas palavras, porque eu tenho certeza que vieram de Deus. Creiam nessas palavras, creiam. Muito obrigado por terem me ouvido. Tenham uma boa noite. Compartilhem com outras pessoas. Fiquem na paz.